Hoje, nós vamos conversar sobre a Vale, a maior mineradora do Brasil, mas mesmo numa perspectiva mundial, uma gigante do setor, estando presente em todos esses países ou com operações de mineração ou com sua malha logística de portos e ferrovias. Se você gostar do vídeo, não deixe de dar aquele like e se inscrever no canal. Se gostar muito, lá no Apoia-se você pode fazer sua doação. E hoje te convido oficialmente a vir experimentar a calculadora de valuation do BitByBit, sendo agora lançada com 2 métodos de Peter Lynch e de Graham, já gratuitos para quem quiser utilizar, e já com o lançamento da nova tier de apoio lá no Apoia-se, que vai dar acesso a todas as funcionalidades do site enquanto a pessoa for apoiadora. Espero que vocês gostem da ferramenta. Qualquer erro, me comunica no Instagram. Meu muito obrigado a todos que já são apoiadores. Vale, a segunda maior empresa do Brasil por valor de mercado, tem como principal frente de atuação a extração e comercialização do minério de ferro e das pelotas que eles fabricam, mas que é um processo de pouco valor agregado em relação ao minério de ferro. Ainda é um produto que vai ser usado de insumos para siderúrgicas. Mas não deixa de ser interessante porque o processo de fabricação dessas pelotas é um que permite a utilização mesmo dos pedaços pequenininhos que não têm tanto valor de venda. Então sua principal frente de atuação é totalmente comoditizada. E mesmo as outras frentes de atuação da empresa vai ter características extremamente cíclicas. É uma empresa mais pura de commodities que vai ser bem mais afetada pelos ciclos do preço do minério, especialmente lá na China, que é seu principal comprador, e diferente de uma Klabin, não tem tantos processos tecnológicos de agregamento de valor que podem diminuir a sensibilidade da empresa a esses ciclos macroeconômicos. Eles também têm atuação com níquel, que aí é uma parte bem pequena da empresa, mais pra frente a gente vai ver, mas o níquel é de fato um metal mais interessante. Na produção de níquel eles são líderes mundiais e muito necessário para a produção de baterias, que, como eu já falei no vídeo da Enphase, as baterias são a atual limitação para o uso mais extensivo da energia solar e eólica pelo mundo. A gente precisa de cada vez mais formas de armazenar a energia e o níquel vai ser cada vez mais demandado. A demanda para o níquel, assim como para o cobre, uma outra commodity que eles extraem e vendem, tem mais perspectivas de crescimento da demanda devido a essas indústrias mais ligadas à energia tenderem a crescer. Afinal, o nosso consumo de energia enquanto humanidade sempre cresceu desde que começamos a ter energia elétrica, então esses dois têm uma perspectiva de crescimento bem maior, enquanto o minério de ferro e as pelotas não têm tanta tendência de crescimento. E ainda menos relevante tem também a produção de manganês e de ferroligas. Eles até têm participação numa CSP, Companhia Siderúrgica de Pecém, mas o seu resultado ainda vem da commodity pura. O que eu acho válido sim citar é a operação deles de energia, já que a operação de mineração tem altas emissões de gás carbônico. Eles têm uma preocupação da maior parte da energia que eles consomem virem de fontes renováveis e, apesar do impacto da mineração no meio ambiente, o funcionamento das nossas economias e sociedades são extremamente dependentes de metais. São materiais muito utilizados e se a gente busca aumentar o acesso das pessoas à qualidade de vida, esses materiais também vão ter que ser mais usados. Nessa busca de gerar a própria energia, eles têm ativos próprios e participações em usinas hidrelétricas e empresas de geração e comercialização de energia. São 3 centrais hidrelétricas no Brasil, 2 participações em consórcios de usinas e participações em 2 empresas de geração. Aqui a gente vê algumas fotos das operações no Brasil. As participações nas empresas que eles têm contam com mais 7 usinas hidrelétricas e eles têm até operações de hidrelétricas no Canadá. Essas operações próprias não são relevantes para os resultados da empresa, mas eu acho muito interessante ter esses ativos de infraestrutura espalhados pelo mundo. E, atualmente, eles conseguem gerar cerca de 54% do consumo de energia das suas operações com geração própria. E por último, mas talvez até mais relevante do que a energia, tem a operação deles de logística, onde eles têm experiência aí na operação de ferrovias interligando as minas e os centros de processamento, e navios e portos. Além disso, utilizam a sua malha logística para oferecer o serviço para terceiros, tendo também 2 linhas de trem de passageiros, pessoas físicas, em operação aqui no Brasil. E os portos eles operam não só no Brasil, mas na Indonésia, Malásia e em Omã. A gente pode ver os seus portos e eles são interligados pelas ferrovias, então conseguem fazer o escoamento desses produtos de maneira eficiente. E na Vale, é importante citar que o governo tem golden shares da companhia, tendo alguma influência nas seguintes decisões, que não é tanta influência assim como
a empresa vai manejar suas operações e remunerar seu acionista. Então esse é um risco, mas quase que negligenciável, mas de vez em quando podem surgir esses ruídos aí políticos que eventualmente vão afetar a Vale, apesar dela ser bem menos sensível a isso do que Petrobras ou até o próprio Banco do Brasil, até porque a Vale é bem mais independente, como a gente viu. Olhando agora um pouco do resultado da empresa, em termos de produção, conseguiu crescer no minério de ferro em relação ao segundo trimestre do ano passado, as pelotas também, cobre e níquel, um mesmo movimento, cobre crescendo inclusive em relação ao último trimestre. Em empresa cíclica, a gente tem que comparar sempre o mesmo trimestre, mas mesmo em relação ao primeiro trimestre de 2023, a produção de cobre deles mostrando um crescimento, mas só de olhar o volume, são 78.743 toneladas métricas de minério de ferro, mais 9,1 de pelotas, para um pouco mais de 100 se a gente somasse cobre e níquel. Então a gente vê que essas partes com mais potencial de crescimento da demanda ao longo do tempo têm ainda uma participação bem menor da empresa. E mesmo um crescimento dessa parte vai ser pouco relevante quando a gente for olhar o crescimento total da empresa, principalmente se a gente tiver um decrescimento no minério, que é o principal. A receita deles no segundo trimestre de 2023, 47,7 bi, uma queda, tá, em relação ao segundo trimestre de 2022, que gerou uma queda também relevante, tanto no EBITDA, mas principalmente no lucro líquido, por isso também que o mercado tá batendo na empresa, mas é parte da ciclicidade natural do setor. Ainda olhando o ganho da produção entre o segundo trimestre de 2022 e o segundo de 2023, a gente vê aqui de onde vieram os ganhos de produtividade. No cobre também, aqui no caso do cobre, a gente está tendo um processo de ramp-up do Campo Salobo 3. Acho muito importante a Vale ter esse foco no lado de cobre e níquel, acho crucial para a empresa. Já olhando ativo circulante, está aqui em 74,9 bi, confortavelmente acima dos 65,3 de passivo. E a gente está falando com uma empresa com um PL aqui de 5,53, sendo que a gente vê ela aqui depois de 2016 nos 10, 11, 10, até 17 de PL. Então se encontra num PL bom. Em termos de PVP, perto da sua média de 1,53, vindo aqui desde 2011, atualmente no 1,62. Dívida líquida por EBITDA tranquilíssima, num patamar de 0,55, longe de ser um problema a dívida dela. Uma margem líquida que atualmente está em 27,5%, sua média fica aqui nos 15,6. A gente chegou nesses picos e a gente está nesse momento de ciclicidade para baixo. Se a gente conseguir parar pelos 14, já ainda está maravilhoso, que é, né, acima dos 12% já é uma margem confortável. Ela está com um ROI bem alto também, nos 30%, mas a gente não espera manutenção disso, né? Algo mais perto da média dos seus 15,7% é saudável. E como a gente está vendo em todos esses gráficos, a gente pode esperar ciclicidade. Vão ter momentos que o resultado vai ficar apertado. E é interessante ver os crescimentos da receita, porque mesmo a empresa já sendo gigante, mega consolidada, um patamar de crescimento aí, um CAGR para os últimos 5 anos de 15,85%. É também uma empresa que paga dividendos todos os anos, mesmo nos anos difíceis, mas a gente vê muita ciclicidade nesses dividendos e atualmente a gente vindo num período altíssimo, por isso que essa reprecificação para baixo está acontecendo e pode continuar acontecendo na Vale. A gente vê que ela tem um payout saudável, né? Não é mega alto, mesmo nos anos que ela paga bem, fica aqui nos 30, 50, 60 no máximo. Tirando, é claro, os períodos que o lucro fica muito apertado e ela continua pagando porque ela tem uma sobra no balanço. E falando de Vale, eu acho muito importante a gente reconhecer que os eventos de Mariana e Brumadinho demonstram uma certa irresponsabilidade no cuidado das barragens dentro da cultura da empresa. É claro que desde os acontecidos eles tiveram que dar muito mais cuidado e atenção para a situação de manutenção das barragens já existentes, se tornaram mais responsáveis, mas ainda é uma demonstração de irresponsabilidade muito recente e ainda é uma coisa que me incomoda. E esse talvez seja o principal motivo para eu, pessoalmente, não ter Vale na carteira. Mas vamos então para o valuation, começando pelo desconto de fluxo de caixa da Vale, que está aqui com um fluxo de caixa livre no ano de 2022 de 34 bi e consegue manter acima dos 29 bi pelo menos desde 2017. Então vou estimar para o próximo ano um pequeno decrescimento, algo aqui nos 30 bi. Como ainda está incerto como vão se comportar as commodities daqui para frente, vou ser conservador e vou estimar um decrescimento para a Vale na casa dos 4% ao ano, com uma taxa de desconto de 10%, e uma taxa de crescimento terminal nos 2,5%, porque ela já é muito consolidada. A alavancagem dela é pequena porque o EBITDA dela também é grande, mas a dívida líquida dela é de quase 43 bilhões, e ela tem aí 4,5 bi de ações no mercado. Dessa maneira,
a gente chega ao nosso valuation conservador da Vale a um preço justo descontado da dívida aqui nos R$ 72,91, o que nos diz que a gente tem sim alguma margem de segurança comprando nos preços atuais. Mas não basta um método de valuation, então vamos lá para o método de Graham. Ela tem um lucro por ação de 12,54. Como aqui a gente não tem uma taxa para os próximos 5 anos e uma para perpetuidade, eu gosto de pensar na média de crescimento dela aí para os próximos 20 ou 30 anos. Vou ser conservador aqui também, porque a gente pode ainda ter no curto prazo uma queda. Vou botar 4% de crescimento. Poderia até colocar uns 6, seria tranquilo. Os mesmos 10% de taxa de desconto, e por esse método a gente chega a um preço justo descontado da dívida líquida em R$ 81,58, ainda nos indicando que temos uma margem de segurança para comprar Vale no momento. Vou agora para o método de Peter Lynch. Ela está com PL de 5,54. Estou colocando 5% de crescimento. Para o dividendo, vou pegar aqui esse 3,74, que ela já pagou só esse ano. A ciclicidade dela sendo maior, a gente tem que ser mais conservador no nosso valuation. Então eu vou até estimar para os próximos 12 meses uma queda, vou estimar uns 3,50 de dividendos e 3,50 pelos atuais R$ 61. Dá um dividend yield aí de 5,7%. Então o método de Peter Lynch está nos indicando que, olhando só para o crescimento dos lucros, ela estaria um pouco cara, por volta de 10% acima do seu preço justo, mas considerando o retorno pelos dividendos, aí a gente tem perto de 49% de desconto, segundo o método de Peter Lynch. Agora, para o valuation de Gordon, especialmente hoje eu vou usar o nosso site, a nossa calculadora de valuation, para você já ir se familiarizando. A gente chega aqui, coloca o ticker da Vale 3, que no caso é o que a gente está buscando, clica em buscar para ele puxar os dados, mas a gente já sabe que vamos normalizar esse dividendo, a gente está projetando 3,50, de taxa de crescimento 2,5%, e aí o método de Gordon, com essas premissas, nos diz que o seu preço justo estaria mais perto aqui dos R$ 47,83, ou seja, o primeiro método nos indicando que ela na verdade não está tão barata assim. E no desconto de fluxo de dividendos, com as mesmas premissas, a gente chegaria a um valor justo bem pertinho aqui nos R$ 49,27, mas o que esse método está nos dizendo aqui é que os dividendos projetados para o futuro da empresa trazidos a valor presente, sozinhos, valem R$ 49,27. Como a empresa não tem um payout de 100%, reinveste bastante em si mesmo, ela pode gerar mais valor que isso. Mas esses métodos servem como uma boa referência de um preço maravilhoso, onde você estaria comprando ela pagando apenas os seus dividendos futuros. Então, se ela chegar aí perto dos R$ 51, R$ 49, pode ser uma ótima compra para quem gostar da empresa. Claro que é sempre muito relativo, cada um sabe os seus objetivos, a carteira que já tem, só o próprio investidor tem as informações necessárias para tomar as decisões para sua carteira. Eu, particularmente, não tenho Vale na carteira, eu tenho Cosan, que tem participação na Vale, mas eu não tenho Vale diretamente, mas reconheço sim como possivelmente um bom investimento, para quem tiver um olhar de longo prazo. E nessa semana, o Ibovespa teve uma queda de 2,25%. Algumas pessoas podem ficar surpresas, né? Que foi exatamente com a notícia da queda da Selic que o mercado começou a recuar. Mas isso é natural, acho que todo esse movimento aqui já estava sendo a precificação da queda da Selic. Agora que começou a cair, parece mais plausível ainda aquilo que eu falei há 2 vídeos atrás, da possibilidade da gente vir testar essa linha de tendência ou alguma das médias móveis. E no IFIX a gente viu uma coisa similar, mas uma queda bem pequenininha, de 0,35%, ainda se deixando muito perto dos topos. Já no dólar a gente viu uma recuperação, a gente inclusive conseguiu romper essa média móvel e estamos encontrando resistência aqui perto dos R$5. Eu ainda imagino para o médio prazo uma queda aí do dólar conforme a bolsa ainda sobe nesse período aí de queda da Selic. Porém, quando o Fed começar a cair a taxa de juros deles também, a gente pode ter um cenário em que o dólar volte a se valorizar. Por isso que nessa queda eu vim falando que o dólar está em boa entrada. Se a gente voltar para esses patamares ou fizer mínimas ainda inferiores, a gente volta à janela de compra do dólar. Aqui no Brasil, vou ter que seguir falando aqui da Taesa, inclusive nessa linha de tendência, mas não necessariamente vai encontrar suporte. Mais uma ótima empresa com bons fundamentos, numa entrada ok. BB Seguridade, com a queda dessa semana de 3,19, volta a estar num preço interessante. Intelbras também num ponto bom de entrada. Banco ABC também com essa queda recente. E a Home, que já vinha caindo com essa queda do Ibovespa, caiu ainda mais, agora sim se aproximando à média móvel de 200 períodos. Se ela vier nessa média móvel, acho uma grande oportunidade.
gosto da empresa. E mesmo com o dólar subindo lá fora, ainda se encontram opções interessantes. Verizon aí ainda num preço bom. Enphase, que eu fiz vídeo recentemente, agora chegando nesse ponto, pode vir até a linha de baixo, até um pouco além, mas gosto muito do ativo. E outra que me parece muito interessante é o PayPal, sendo negociado aqui a patamares de 2017 e já sendo uma empresa que gera lucro, gera fluxo de caixa. Se vocês quiserem, posso trazer a análise do PayPal aí eventualmente. Muito obrigado por assistir até aqui. E se você quiser acesso a todos os métodos, vai lá no Apoia-se, faça a sua doação e usufrua da ferramenta. Bons investimentos e até a próxima!